Olá, aqui quem fala é o Elbert Sabino e hoje eu gostaria de dar continuidade à nossa aula sobre criptografia aí de dados no Axis. Como eu falei anteriormente, meu intuito não é trazer aqui uma dificuldade ou sequer proteger seus dados no Axis, até mesmo porque isso é muito fácil, tanto no Excel quanto no Axis. Porém, o que eu quero é trazer aqui talvez uma forma de se trabalhar em que você pode criptografar uma senha ou determinados textos e ao mesmo tempo decifrar esses dados. Como que nós vamos fazer isso? Como eu tenho mostrado para vocês, nós fizemos um processo de criptografia e nesse processo nós criptografamos e quando precisamos nós deciframos. Só que esse processo ele acontece com uma criação de uma chave específica para cada usuário. E na aula de hoje nós vamos falar então sobre esse procedimento de inserção desses dados em tabelas. Na última aula nós criamos aí duas tabelas. Você viu que eu criei aqui uma relação de 1 para muitos, mas certamente esses dados seriam apenas 1 para 1. Porém, eu não vou entrar nesse quesito agora. O que eu vou fazer é no meu procedimento garantir que esses dados sejam criados apenas 1 para 1. Tá? Você viu que também quando nós criamos as tabelas, nós criamos aqui uma forma de não aceitar duplicidade de nome. Até mesmo porque, imagine bem, quando eu buscar, eu vou precisar buscar pelo nome do usuário, vou buscar o ID, que é uma numeração automática. Eu vou buscar o usuário e eu digitar, por exemplo, o Elbert. E esse usuário já existir dois Elberts com senhas diferentes. O que vai acontecer é que eu terei problema ao buscar aí talvez o ID desse usuário, aparecerão para mim dois IDs. Então, nessa tabela que eu fiz foi não possibilitar que haja aí então uma duplicidade. Eu não posso ter nomes repetidos aqui, tá bom? Então, na aula de hoje, o que nós vamos fazer é algo simples. Eu tentei aqui algumas formas de procedimento em que eu pudesse fazer um insert into nas duas tabelas da mesma forma, no mesmo momento. Porém, eu achei esse processo um pouco complicado e o que eu vou fazer com vocês aqui vai ser fazer dois inserts em tempos diferentes, tá? E ao mesmo tempo trabalhar com o select aí entre esses dois inserts. Por quê? Aqui na minha tabela eu vou precisar inserir o nome, o usuário e a senha. Só que aqui para minha chave eu vou precisar inserir esse ID desse usuário aqui, tá? Aqui e aqui a chave dele, ok? Então o que nós vamos fazer não é nada muito difícil. Eu vou passo a passo aqui com você e você vai entender comigo. Então vamos lá. Para esse procedimento nós vamos criar um procedimento public, tá? Que ele vai ser chamado por um formulário futuramente. Nós podemos colocar um P que é para indicar que ele é um procedimento. Nós vamos chamar ele de insert user, tá bom? Podemos chamar de insert user o nome que você quiser, o nome que for mais cognitivo, mais intuitivo para você. Nós vamos colocar aqui user, tá? Que vai ser o nome do usuário que vai entrar, do tipo string. Nós vamos colocar aqui também a senha, que vai ser também do tipo string. Nesse primeiro momento, ainda nós não vamos chamar os nossos procedimentos de criptografia. Logo, logo, você já vai poder usar ele, ok? Aqui dentro desse procedimento mesmo. O que nós vamos fazer agora, então, é declarar as variáveis de inserção. Declarar variáveis de inserção, ok? Vou colocar de insert aqui. E também declarar variáveis de select. Também nós vamos declarar variáveis de record set. Então repare que nessa aula nós vamos ter
uma gama muito boa de informação. Talvez você não está acostumado a trabalhar com insert, com select. Esse vai ser o momento, tá? Preste bastante atenção. O que nós vamos precisar no primeiro momento então é declarar as nossas variáveis. Nós vamos chamar aqui de in. E olha que interessante. Nesse momento eu vou criar duas variáveis chamadas insert, tá? Insert SQL, tá? Só para que vai ser um SQL que nós vamos dizer. Eu estou colocando aqui beleza? Que vai ser da nosso primeiro insert. Ele vai ser do tipo, todo SQL, ele é do tipo string. E olha que legal que nós vamos fazer. Nós não vamos declarar na linha de baixo, nós vamos declarar na mesma linha. Então, para fazer isso, eu preciso apenas colocar uma vírgula e dizer insert into ou insert SQL 2. Então, vão ser dois SQL ou dois textos aí que nós vamos declarar. Beleza? Entendi? Então você pode declarar vários inserts aí seguidos. Se eu quiser, por exemplo, quebrar essa linha aqui, eu posso fazer isso também. Olha, e ele vai ficando assim, tá? Vai depender da forma que você quiser aí apresentar as suas informações. Outra coisa que nós vamos fazer agora, nós vamos chamar um aqui de SQL, indicando que vai ser um string, né? SQL ID, que vai ser o SQL que nós vamos buscar o ID do nosso usuário, para nós inserirmos na tabela key, que é a nossa tabela de chave, tá? Eu vou ter aqui também um DIN RS. Talvez você não tenha trabalhado ainda com record set, mas olha, ele é do tipo DAO, tá? Record set. Poderia colocar ele aqui somente record set, poderia, mas eu posso colocar ele ADO ou DAO. Só que o DAO, né, DAO, ele é já uma ferramenta, uma referência já integrada ao Access. Então eu não vou precisar aqui, ele está dentro dessa biblioteca aqui. Então não vou precisar aqui referenciar o ADO, por exemplo. Se eu fosse usar o ADO, eu poderia referenciar. O ADO tem uma gama muito maior de propriedades, tá? Mas nesse momento que eu preciso é apenas buscar uma tabela que está aqui no meu projeto mesmo. Então eu posso usar o DAO. DIN, eu vou chamar de ID, que vai ser o dado que eu vou passar para o ID, tá bom? Do tipo integer. Aí você deve perguntar, Elbert, mas espera aí. Se eu tiver aqui, então, eu posso usar números de índice como integer? Olha, não é bom. Só que na minha tabela, dificilmente eu terei mais de 36 mil usuários. Imagine só, né? O número inteiro, ele trabalha aí até com, parece com 35 mil o número que ele aceita, a quantidade de dígitos, né? Então eu posso trabalhar aí com inteiro nesse momento. Se caso você tiver uma tabela que vai ter muitos dados, por favor, não trabalhe com inteiro. Trabalhe aí com long ou com double, beleza? Principalmente com long. Então vamos começar então aqui o nosso texto. Nós vamos definir nossas variáveis. Olha que legal. Então vamos começar. A nossa primeira variável é essa aqui, ó. SI1. Olha lá. Insert SQL1. Como que vai ser nossa variável? Ela vai ser o seguinte, olha. Primeiramente, nós vamos dizer insert into. Essa é a declaração padrão para inserir dados via SQL. Beleza? Nós vamos dizer aqui, então, o nome da nossa tabela. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse nome aqui maiúsculo, insert into, ok? Olha, o nome da nossa tabela, não sei se você se lembra, mas ele está aqui, ó. A primeira tabela que nós vamos inserir é essa aqui, TBL User. Então nós vamos fazer aqui, ó, TBL User, ok? E aí, após isso, eu posso colocar entre parênteses aqui os campos que eu quero inserir. Fique atento a isso. Por quê? Eu posso fazer isso ou não, tá bom? Fique atento a isso. Eu vou fazer para ficar mais fácil, porque eu preciso saber quais campos eu vou inserir. Mas se eu quiser simplesmente aqui fazer isso e começar a digitar aqui values, eu poderia.
mas eu vou digitar aqui o nome dos campos. Eu abro um parênteses e vou fazer isso. Então, quais são os campos que eu vou inserir? Esse campo aqui, não se esqueça, ele é automático, então eu não preciso dizer que eu vou inserir nele. Eu vou inserir no campo user e no campo senha, tudo bem? Então, olha lá, eu vou digitar aqui, ó, user, vírgula, senha. É assim que eu vou inserir. Logo após os parênteses, eu vou dizer que values, que vai ser os valores que eu vou inserir nele, tá bom? Não coloque isso no singular, sempre no plural, values, tá? Values. E aí, o meu primeiro campo aqui, ele é de que tipo? Você se lembra? O usuário, ele é do tipo texto. Então, eu tenho que usar aqui uma aspa simples. Aqui é que muita gente se embola, porque eu tenho que usar uma aspa dupla e dentro da aspas dupla eu uso simples, tá? Eu estou fazendo isso aqui, ó, é um string, não se esqueça. E aqui dentro eu tenho que concatenar, porque se eu colocar isso aqui, por exemplo, e fazer isso aqui, ó, vou colocar aqui, que é o nosso user ali em cima que nós vamos usar. Olha o que vai acontecer. Ele vai virar um comentário, então ele não aceita. Então eu preciso concatenar. Então esse trabalho de concatenação é treinamento, tá bom? E entender o que acontece. Olha, então eu vou jogar para a linha de baixo porque esse código já está ficando grande. Então eu vou fazer o seguinte, eu dou um espaço aqui e coloco aqui um underline e vou para a linha de baixo. Repare que agora eu preciso vir então com um e comercial e concateno ele com o texto. Estou continuando meu texto, beleza? É assim que funciona no SQL, no SQL e no VBA. Eu estou ainda no values. E quais são os values que eu vou digitar? Eu já coloquei ali o aspas simples e vou dizer para ele os values. Vai ser o meu user, tá? Eu vou entrar com dado aqui, ó. Eu vou entrar com dado aqui. O meu user, ele não vai estar entre aspas, tá? Desculpe. Ele vai estar assim. E aqui eu preciso concatenar ele novamente com aspas simples. Então ele fecha com aspas simples. E depois dele eu preciso colocar uma vírgula. Lembra que é assim que eu sigo o padrão. E a minha senha também tem aspas simples. E olha o que acontece. Eu preciso fazer esse trabalho novamente. De colocar antes de fechar a minha aspas dupla. Olha. E agora eu vou colocar a minha senha. E olha que interessante então. Eu vou fechar. Vou fechar aqui a minha aspas simples novamente, olha. Isso é treinamento, para que você entenda, tá? Vou fechar o meu parênteses e pronto. Tá pronto o meu insert intro. Se caso a gente tiver algum erro, a gente vai descobrir o que é. E logo aqui embaixo eu vou executar, tá? Executar insert. Acompanha comigo aí. Como que eu executo? Eu tenho duas formas. Eu posso usar o do cmd. RunSQL e aqui eu já coloco o meu insert into. Eu tenho essa forma e tenho essa forma aqui, ó, corrente TB, que é o meu banco de dados atual. Então ele tem essa forma de execução. Execute o que? Ah lá, ele pede uma query que é para execução. Aí você pergunta, Albert, qual que é a diferença das duas? Toda vez, lembra lá quando você cria uma consulta de execução no Access, aparece aquela mensagem, você está prestes a inserir tantos dados? É essa consulta aqui. O problema é que toda vez ela aparece mensagem. Se eu não quiser que ela apareça essa mensagem, eu preciso dizer aqui, ó, do cmd.setOne false. Aí pronto. Aí essa daqui não vai aparecer mensagem. Só que isso aqui é um perigo. Por quê? A partir do momento que eu executar esse código e não colocar ele aqui como true, se eu fizer qualquer consulta errada e executar, eu não recebo mensagem de alerta. Da mesma forma essa aqui, tá? Não tem mensagem de alerta. Então, para diminuir o meu código, para não precisar ficar colocando isso, eu geralmente uso o corrente db.execute. Tudo bem? Agora, vamos imaginar então que eu fiz essa inserção. E eu preciso agora saber qual que vai ser o ID do meu usuário aqui. Ó. Ele vai criar um ID automático aqui. Tá? Eu posso fazer isso manualmente? Eu posso criar o meu próprio procedimento de inserção de ID? Posso. Mas eu vou usar o do Access mesmo. Beleza? Vamos rápido para a gente não deixar o nosso vídeo longo. Já passou-se algum tempo.
Então eu preciso saber qual que é a ID. Para isso, após a inserção, eu preciso fazer um select. E olha que legal, eu vou então fazer aqui um select. Como que eu vou fazer select? Eu vou chamar a minha variável que eu criei aqui, select ID. Vou dizer que ela é igual a quê? Select. Aí eu preciso saber o campo que eu quero buscar. Poderia usar um asterisco, mas eu quero saber o nome desse campo. Eu quero buscar o dado desse campo. Então ele chama ID. Você viu lá? Vamos colocar maiúsculo para que você possa, select. Ok. Aqui eu esqueci também de colocar maiúsculo aqui, values. E aqui, select ID from. Vamos colocar maiúsculo. Qual que é o nome da tabela? TBL. Lembra aqui em cima? User. Eu vou querer o ID da TBL user. Feito isso, eu preciso agora dizer a minha condição. Porque eu só quero de todos onde o meu user ele seja igual. Olha o que está acontecendo. Ele seja igual ao meu user. Então, a partir do momento que ele inserir, ele vai ter um ID. Então, ele vai buscar esse dado. Lembrando que eu estou trabalhando com string, então eu preciso colocar em aspas simples, entre aspas simples. Feito isso, ele vai então ter a minha possibilidade de trazer um record set. Agora eu defino o meu record set, então esse set é para configurar ou definir o seu record set. Lembra que nós definimos essa variável lá em cima? Então como que eu posso então descobrir esse record set? É assim, rs currentDB .open. Esse método ele vai abrir então um record set. Qual que é o meu record set? SSQL ID. Esse é o record set. Feito isso, ele vai abrir rapidamente. Eu vou passar então aqui para o meu ID o dado que eu quero. Mas como que eu faço isso, Albert? O meu record set ele passa a ter propriedades. Olha para você ver, propriedades e métodos. E aí eu só preciso do meu campo field. Qual que é o field? Significa campo. ID. Tá aqui. Eu preciso do ID. Poderia colocar somente o índice 0 aqui, que eu estou buscando só um campo. Mas é para você entender que eu estou buscando o campo. A partir disso aí eu não vou usar mais esse record set. Então eu posso tirar ele da memória assim. Tá? Eu uso o not. Vamos para o próximo então. Eu vou fazer um insert então agora na minha tabela key, porque eu já vou ter o meu ID. Como que eu faço isso? Eu vou chamar minha segunda variável, insert into 2, e é o mesmo procedimento. Então vamos acelerar então. Então vamos lá, insert into tbl key, que é o nome da minha tabela. Lembra aqui? tbl key. E aí eu vou escrever aqui, eu vou colocar o nome do meu campo, ele é ID, ele chama ID user, que é o meu ID user aqui, vai ser o ID do meu usuário e a chave, tá? ID user, vírgula, chave, ok? Fechei o parênteses, vou escrever aqui values, não esqueça de dar os espaços, abro parênteses novamente, e aí o meu ID user, olha que interessante, ele não é do tipo texto, eu não preciso colocar entre parênteses. Não preciso colocar entre aspas, essa aspa aqui, tá bom? Então você não precisa se preocupar com isso agora. Eu não vou precisar porque ele é do tipo inteiro, lembra disso? Então eu só vou colocar ID, que é esse camarada aqui, ele vai vir para mim aqui, ID, só que tem um porém, eu vou concatenar, abrir aspas, que eu tô continuando com esse, ponho uma vírgula, depois dele eu tenho que vir com a vírgula e agora sim, agora é um texto, a chave não é do tipo string, beleza. Feito isso, nós vamos chamar a nossa variável função. Lembra daquela função que nós estávamos usando para criar a chave? Ela aqui, nós vamos precisar dela agora. Então ela vai criar uma chave aleatória para mim. Como que vai acontecer isso, Albert? Eu não estou entendendo. Ela vai criar uma chave para mim dentro desse insert. Não sei se você lembra. Opa, eu tive um erro aqui, olha. Eu coloquei aqui.
Ok. Vamos lá. Aí eu preciso executar esse SQL. Vou copiar esse procedimento aqui e vou só mudar o 2 aqui. É a mesma coisa, tá? Vou executar o SQL. Repare que eu parei de comentar aqui, tá? Mas eu vou voltar e comentar depois, tá bom? Vou comentar aqui para que você não se perca, para que você entenda o que nós estamos fazendo. Feito isso, nós vamos finalizar o nosso código assim. Esse é o nosso procedimento e é o que nós precisamos fazer. Olha, então vamos testar, tá? Nós não vamos usar ele ainda porque nós precisamos criptografar as informações, tá? Olha, para chamar essa função, eu preciso chamar isso aqui, ó, call, quando eu quero chamar, isso aqui vem de chamada, né? O meu procedimento, ele chama pinsert, olha lá, ele vai me pedir o usuário. Então vamos imaginar que eu estou no formulário e meu usuário chama Welbert Sabino. Ok, eu vou clicar aqui fora aqui só para me parar o procedimento para que você acompanhe comigo. E a senha, a minha senha vai ser, ainda eu não estou criptografando, beleza? Daqui a pouco nós vamos fazer isso. Então, olha lá, deu um enter. E vamos com calma lá então para a gente acompanhar. Ó, o meu usuário é o Welbert Sabino, tá vendo aqui? A minha senha é essa senha doida aqui, beleza? Eu já declarei o meu primeiro insert a ele aqui e eu vou executá-lo. Olha, ele passou, então quer dizer que ele foi executado com sucesso. Olha, e agora eu preciso buscar o ID, que eu já fiz um meu insert. Então eu vou abrir esse record set, vamos ver se ele funciona. Funcionou, então quer dizer que por enquanto está tudo certo. Eu preciso passar esse field, olha aqui, ele já tem um ID, então o meu camarada que eu inseri aqui agora, ele já tem um ID, o ID dele é 3, eu vou passar para essa variável. Pronto, tirei o record set da memória, agora ele é not, então não vale mais, mas aqui olha, eu tenho meu dado aqui que é número 3, o meu ID. Eu vou fazer o segundo insert, que é para o meu ID, número 3, olha ele aqui, e a minha chave. Eu não criei a minha chave ainda, eu vou criar automaticamente para ele. Olha ela criando, a minha chave, vamos ver qual vai ser, tá criando, olha. Minha chave vai ser, olha, 155402, essa é a minha chave, fiz o segundo insert, saiu, ok? Vamos ver se funcionou. Eu tenho aqui o meu user, olha que legal, eu tenho aqui o meu pronto. Esses dados estão relacionados, então quer dizer que se eu quiser aqui, vamos criar uma função aqui, ó, criar uma consulta, tá? TBLK, eles estão relacionados, então user, ó, eu vou jogar todos os dados desse camarada aqui e só a chave dele aqui para a gente ver se vai funcionar. Pronto, então repare que eu tenho aqui a senha e a chave. É assim que funciona. Na próxima aula, nós vamos então, aqui dentro, nós vamos colocar na nossa senha, nós vamos criptografá-la, para que entre os dados criptografados na tabela, beleza? Eu quero esperar você na próxima aula, vai ser uma aula rápida, prometo para você. Eu sei que você vai gostar, porque nós vamos agora começar a usar todas as nossas funções que nós estávamos criando até agora, tá bom? Depois disso, sim, nós vamos começar a criar um formulário para fazer essa inserção, beleza? Aquele grande abraço, até a próxima aula, tchau, tchau.